Bom, gente, a boa de hoje da gente é comentar sobre a chuva ácida. Então, vamos falar sobre a chuva ácida, vamos entender o fenômeno e vamos entender quem são as substâncias que causam esse fenômeno e quais as consequências para a humanidade desse fenômeno aí da chuva ácida. Então, eu convido vocês a assistir até o fim, não perder nenhum detalhe, vamos direto para o ponto. Bom, o que é chuva ácida? É óbvio que com esse nome só pode ser uma chuva que tem caráter ácido. Eu vou dividir em 3 partes e vocês vão entender o seguinte. Primeiro, a chuva normal é ácida. Porra, chuva normal, essa que cai aqui, normalmente, exatamente, essa mesmo. Toda chuva é ácida. Por que que toda chuva é ácida? Então vamos começar com a nossa lousa. Vocês imaginam que eu estou falando do que eu chamei de chuva normal. Toda chuva, quando começa a precipitação de água, a água ela entra em contato com o CO2. Se a água entra em contato com o CO2, eu tenho a formação do H2CO3. E o H2CO3 é um ácido. Aí você lembra, pô, Michel, mas é um ácido fraco. Beleza, é ácido fraco, mas é ácido. O que quer dizer o quê? Que o pH da chuva normal é ácido. É um pH em torno de 5,8. E, gente, um pH desse 5,8, ele não faz mal a nada nem a ninguém. Então, essa chuva, ela não causa nenhum problema. Não tem estresse com essa chuva. O problema é quando nós temos ambientes poluídos ou então ambientes que têm elevada descarga de energia. Vamos entender a situação. Inclusive, eu lembro para vocês que a chuva normal, essa chuva com pH até 5,8, não é nem considerada uma chuva ácida. Chuva ácida prejudicial é quando o pH é abaixo de 5,5. É aí que a gente realmente denomina chuva ácida. Então vamos ao primeiro tipo de chuva ácida. O primeiro tipo de chuva ácida que nós temos é quando nós vamos falar de um ambiente poluído. Cara, lembrem que uma das principais impurezas dos combustíveis fósseis, então quando a gente pensa combustível fóssil, uma das principais impurezas é o enxofre. Se é o enxofre, quer dizer que quando você queima o combustível, sei lá, o carvão é o pior deles, é um lixo. O carvão é o que tem mais enxofre, então o mais poluente é o carvão mineral, né? Quando você queima o carvão mineral ou quando você queima os derivados de petróleo, gasolina, querosene, diesel e por aí vai, o enxofre ele queima junto. Poxa, se você queimar o enxofre, primeiro você produz o SO2. Depois esse SO2 ele continua reagindo com o oxigênio e você produz o SO3. Esse SO3, quando ele entra em contato com a água, ele produz o H2SO4. Cara, o H2SO4 é um ácido forte. Se ele é um ácido forte, ele vai ser responsável por consequências, às vezes, desastrosas para a nossa Terra. Então, lembrem, uma das principais impurezas dos combustíveis fósseis é o enxofre. Então, quando você queima o combustível, você queima o enxofre e acaba produzindo o ácido sulfúrico, que é o principal ácido da chuva dita ácida. Agora, vamos lembrar quais são as consequências dessa chuva, porque muita gente tem medo dessa chuva e pensa, se a pessoa tomar um banho, ela vai se dissolver. Gente, ninguém vai se dissolver, ninguém vai sair perdendo os pedaços se tomar um banho, não. O problema não é direto para a pessoa que está passando embaixo da chuva ácida, até porque, no máximo, ela causa coceira, alguma vermelhidão, mas não vai fazer você se dissolver. O problema é que nós vamos ter diminuição do pH de rios, lagos, ficou feio, né? Lagos, solos e etc. A diminuição do pH de rios, lagos e solos já provoca uma mortalidade muito acima da normal nesses locais. Gente, não esqueçam que a gente vai ter corrosão dos metais, E quando a gente pensa em corrosão dos metais, quem é o queridinho, quem é o metal mais usado? O ferro. Então ele vai corroer o ferro. Então o ferro é um metal que a gente tem que tomar um maior cuidado, tem várias proteções contra a corrosão, tinta, metal de sacrifício e por aí vai. E uma chuva ácida, ela corrói demais o ferro. E o ferro é usado em toda a estrutura de construção. Lembre que o concreto armado é justamente uma estrutura que tem cimento, brita, pedrinhas e ferro. Então, toda estrutura de construção tem ferro, então a corrosão dos metais é terrível. Outra, destruição, degradação, destruição do mármore.
Então, monumentos de mármore, estátuas de mármore. Quem é o mármore? Cara, o mármore é o CaCO3, é o carbonato de cálcio. Então, se entrar em contato com H2SO4, vai haver a produção do CaSO4, da água e do CO2. Vocês vejam que é uma reação de dupla troca, ó, hidrogênio para o lugar do cálcio e cálcio para o lugar do hidrogênio, formando o CaSO4 e o H2CO3, que é um ácido instável, se quebra em água e CO2. E quando isso aí cai em cima de uma estátua de mármore, parece que a estátua está fervendo, né? Por causa da liberação do CO2. Então só aqui nós já temos coisas terríveis. Não esquecer que quando a gente tem uma chuva ácida desse tipo, a gente tem um processo de correção do solo que se chama calagem, que é a adição de cal. Então o que seria justamente a calagem? Se vocês imaginarem que eu vou adicionar cal, cal, gente, é um óxido básico. Então essa criatura é um óxido básico. Se é um óxido básico, vai reagir com o ácido e vai neutralizá-lo, formando o CaSO4 e liberando a água. Então vejam que esse ácido aqui ele foi neutralizado pelo CaO. Também a gente pode jogar o próprio calcário, o próprio CaCO3. Por isso que às vezes o pessoal coloca casca de ovos no solo. Qual é o objetivo de eu colocar casca de ovo? Se tem calcário, se tem CaCO3, vai neutralizar a acidez. Então estão aí, ó, as consequências principais da chuva ácida do ácido sulfúrico. Eu queria citar para a gente terminar a chuva ácida do ácido nítrico, que envolve os óxidos de nitrogênio. Onde é que principalmente eles são formados? Vamos analisar isso. Poxa, eu vou colocar aqui o terceiro tipo, que é em ambientes que têm elevada energia. Aí você vai se perguntar, poxa, elevada energia, o que é isso? Cara, isso daqui pode ser descarga elétrica. Às vezes a descarga elétrica que escapa nos postes é suficiente, descarga elétrica, ou então motor a combustão interna. Motor dos automóveis, dos ônibus, tá certo? Que, por exemplo, você injeta gasolina e ela explode dentro do motor. Ali eu atinjo uma temperatura altíssima. Quando eu atinjo uma temperatura altíssima, o nitrogênio do ar é capaz de reagir com o oxigênio do ar. Essa reação ela é difícil, mas em condições extremas, descarga elétrica ou então alta temperatura, eu consigo e ocorre a formação do NO. Se esse NO continuar reagindo com o oxigênio, ocorre a formação do NO2. Aí esse óxido aí, meu amigo, se ele for liberado, o que vai acontecer é, você tem 2NO2 reagindo com a água, dando ácido nitroso e ácido nítrico. Então vejam que são condições especiais, mas não são condições tão raras, porque isso é o motor a combustão interna, é o motor de um carro, por exemplo. Então nós temos a liberação dos óxidos de nitrogênio que geram esses ácidos. O ácido nítrico ele é um ácido forte, então as consequências são idênticas à da chuva do ácido sulfúrico, por isso eu não vou citar novamente, mas o que vale a pena aqui é vocês lembrarem que é para isso que tem um catalisador nos automóveis. Qual é a função do catalisador? Então vamos abrir um espaço especial para a gente lembrar do catalisador automotivo. Abrir aqui, ó. Quando vocês pensam catalisador automotivo, catalisador automotivo, ou seja, o catalisador do carro, o que é que ele vai fazer? Vocês sabem que lá dentro tem a combustão completa e a incompleta. Quando eu tenho combustão incompleta, eu produzo CO. Aí esse CO ele vai passar pelo catalisador e eu acelero a reação para produzir o CO2. Aí você diz, porra, Michel, mas o CO2 também é horrível, ele causa efeito estufa. Você inclusive falou numa aula anterior do efeito estufa. Sim, mas o monóxido de carbono ele é muito pior. Se eu tenho que ter uma coisa ruim, que seja a menos ruim. É aquela velha história, vai pegar na merda, pega a menor, cara. Você vai pegar uma merda grande? Não, você pega uma merda pequena, pelo amor de Deus. Agora, ele também tem essa característica. Ele pega os óxidos de nitrogênio e na presença do catalisador, ele faz com que eu volte a ter nitrogênio e oxigênio. Então ele diminui a liberação de óxido de nitrogênio na atmosfera, o que isso é uma coisa espetacular, né? Você diminuir a poluição, daí a obrigatoriedade atual de ter esse catalisador nos automóveis, na boa? Então vocês entenderam aí o que é o fenômeno da chuva ácida, quais são as principais consequências, por que ela se forma.
E com isso a gente já dá uma avançada grande em química ambiental. Um abraço grande e fique com a gente, bote seu curtir e siga, porque vale a pena. Valeu!